Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 126. Título: Ídolos. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Atos 15, 29. Os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa é, porém, a face mais singela do problema. Necessitam os homens exterminar, antes de tudo, outros ídolos mais perigosos, que lhes perturbam a visão e o sentimento. Demora-se a alma, muitas vezes, em adoração mentirosa. Refere-se o versículo às coisas sacrificadas aos ídolos, e o homem está rodeado de coisas da vida. Movimentando-as, a criatura enriquece o patrimônio evolutivo. É necessário, no entanto, diferenciar as que se encontram consagradas a Deus das sacrificadas aos ídolos. A ambição de alcançar os valores espirituais de acordo com Jesus chama-se virtude. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Os primeiros lugares que o Mestre nos recomendou, evitemos, representam ídolos igualmente. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre é escapar de grosseira posição adorativa. Quando te encontres, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no círculo individual, não ouvides que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. Emmanuel. E agora, a palestra. Amigos, companheiros, companheiras do Culto Espírita Francisco de Assis e irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. É muito prazer que nós estamos aqui novamente para desenvolver, dar continuidade aos estudos doutrinários do GEFA, à distância, né, em função da pandemia, aqui de forma virtual, né, mas que mesmo assim, né, vamos procurar aquecer nossos corações e levar a mensagem para que possa nos ajudar a desenvolver, a aprimorar o nosso espírito, as nossas condições, para que nós possamos continuar a caminhar, apesar de todas as dificuldades, com muita paz, com muito equilíbrio e serenidade. Pois temos certeza que todo esse momento vai passar e nós vamos sair disso tudo, pessoas com mais experiências e espíritos com melhores condições, não? De atuarmos, de vivenciarmos, de nos encontrarmos uns com os outros. Não? Parece que não, né? Mas muita coisa mudou. E eu tenho certeza, né, que nós vamos sair muito transformados disso tudo. Não? Bom, o estudo de hoje é sobre o livro dos médiuns. Não? E nós vamos iniciar hoje o capítulo 8, que trata do laboratório do mundo invisível. Nós vamos estudar no decorrer desse capítulo, né?
vestuário dos espíritos, formação espontânea de objetos tangíveis, modificação das propriedades da matéria, ação magnética e curadora. Nós vamos abordar hoje o item 126 até o item 128. Dentro do item 128 tem algumas perguntas que vão de 1 até 18, não? Mas nós hoje vamos ficar aqui entre as perguntas 1 e 10, lá no item 128. No item 126 e no item 127, não? O que Kardec aborda aqui conosco, não? Ele começa falando do vestuário, né? Quando a gente vê os espíritos que a gente vê nos filmes, a gente vê em diversas coisas, a gente vê sempre os espíritos, né? Geralmente com camisolão branco, né? Com camisolão branco, com aquelas roupas, aquelas túnicas, né? Tá? E quando também, né, quando às vezes vê alguns espíritos também, ou pessoas que têm o poder da vidência, né, que é a mediunidade da vidência, também muitas das vezes nos falam que viu o espírito vestido com uma roupa que ele comumente via o espírito andando aqui na Terra, não digo o espírito desencarnado. E aí, a grande questão que Kardec levanta nisso tudo é: de onde vêm essas coisas, né? Na verdade, tem até aquela piada, né? Quando a pessoa desencarna e tal, você já olha assim, vai chegar lá no mundo espiritual, vai ganhar um camisolão branco. Será que é assim mesmo? Então, onde que é produzido esse camisolão? Onde que é produzida a roupa que o espírito se apresenta para a gente? Não? A priori, né, esses questionamentos começaram assim com um tom de curiosidade, até assim de brincadeira, mas depois, se analisando o fato, né, com detalhe, com alguma seriedade, a gente foi se dar conta de que não. Esse é um assunto complexo. Como é que se manipula assim? Né? De onde que vem aquela matéria? Né? Aquela roupa, de onde que vem aquela roupa, aquele traje? Né? Quanto ao traje, né, Kardec falou, tá, tudo bem, a pessoa, sei lá, se veste de alguma forma, até lá no mundo espiritual, né? Ela tem alguma forma de se trajar, né? Mas enquanto outros casos, né, em que há uma manipulação ou um trabalho com a matéria mais bem elaborado. Aí ele se reporta, né, à história da tabaqueira, né, de um senhor que apareceu para uma senhora, né, acho que é o item 116 ou 117, né, do capítulo 7, em que, assim, sendo resumido, que isso já foi abordado pelo companheiro anteriormente, né, uma senhora que estava gravemente doente, né, e ela, acordada, né, ainda no seu leito, lá acordada lá no leito, se convalescendo lá da sua doença, ela viu um senhor sentado à cabeceira da sua cama, né, sentado lá e pitando uma tabaqueira, né, lá com aquela, deve ser tipo um cachimbo, eu também não sei exatamente como é que é uma tabaqueira, nunca vi, mas deve ser uma espécie de um cachimbo, né? E ela via aquilo e tal, mas ela observava o senhor, e quando ela perguntou alguma coisa ao senhor e tal, ele falava, descansa, dorme, né? E desaparecia, né? Aí isso aconteceu algumas noites, só que ela estava acordada, não é isso? Né? E um belo dia, né, um dia de manhã, um dia na hora do expediente do hospital, na hora das visitas comuns, ela viu esse senhor no hospital, né, exatamente com a mesma roupa e com a tabaqueira que ela tinha identificado que o senhor que ela via à noite fumava, né, ou utilizava. Resultado, ela foi e perguntou ao senhor, o senhor vem aqui à noite e tal? Ele falou, não, eu nunca vim aqui à noite, faz muito tempo que eu não venho nesse hospital. Não, ela, parece que eu vi o senhor aqui à noite e tal, e ele, olha, faz muito tempo, não era eu. Né? Aí ela, como era espírita, não? Na época, lá já naquela época, lá em 1800 e pouco, eu não vou saber aqui, mas ela já tinha conhecimento do espiritismo. Ela, para não entrar em detalhes e determinados conflitos e discussões, ela foi dizer, eu devia estar sonhando. Mas não, ela tinha certeza que estava acordada. Não? Isso aí, a gente faz questão de frisar, porque ela estava acordada, que escapa a questão do sonho,
propriamente dito, né? Precisa ter tido uma realidade onírica ali, alguma coisa assim, né? Tá? Ou até um caso de alucinação, não é verdade? Ok? Então, mas não foi nenhum desses casos. Ela realmente viu, né? E identificou aquela matéria, a tabaqueira, igual a que ela via o senhor na cabeceira da cama dela. Um outro caso também que Kardec cita aqui é um caso de um senhor que era solteiro e tal, e queriam arranjar uma noiva para ele, queria que ele casasse ele e tal. E um dia, né, ele acabou também entrando no quarto dele e vendo uma senhora, uma jovem, vestida de branco, ornada, ela tinha um vestido de noiva, né? E com um anel, né? Ele segurou a mão dela e viu um anel. Aí quando ele pegou na pessoa, quando ele segurou a moça sumiu, desvaneceu. Né? Ele ficou assim um pouco atordoado aqueles minutos, mas passou. Um ano depois, né, quando ele já conseguiram convencer ele de casar, né? Se casa aí, toma um jeito. Ele foi conhecer a noiva, né, no dia de Corpus Christi, o dia que ele também viu essa pessoa um ano antes também era Corpus Christi. E lá nos eventos de Corpus Christi, ele estava lá esperando a pessoa, e a pessoa veio dos eventos de Corpus Christi para falar com ele. Quando a pessoa entrou, ele reconheceu aquela moça mesma que ele tinha visto. Né? Olha que interessante. Ele tinha visto aquela moça um ano antes, aquela imagem. Né? E viu o anel igualzinho, vou comprovar. Ele ficou atônito, né? E, por surpresa, a moça também ficou atônita de vê-lo. E o que aconteceu? Quando ela viu, ela teve lá, né? Deve ter tido uma vertigem passageira e tal, e falou quando ela acordou: eu conheço ele, eu já vi esse senhor. Olha só que interessante, ela já havia visto aquele senhor, né? Tá? Ou seja, ambos não se conheciam, nunca tinham se vistos, né? E, no entanto, de alguma forma, apareceram um para o outro numa determinada época, num determinado momento. Né? E todo esse trabalho material da aparição daquela roupa, daquele anel, no caso daquela tabaqueira, de toda aquela imagem do arranjo na cabeça. Como é que essas coisas foram produzidas? Como é que essas coisas chegaram ali? Como é que os espíritos fazem isso? É por isso que o nome do capítulo é Laboratório do Mundo Invisível. Qual o trabalho, qual o labor, o que se faz, como é que os espíritos fazem isso? Essa é a grande questão desse capítulo aqui. Né? E escapa, né, a alucinação, né? Kardec fala até que os incrédulos falam isso foi alucinação, né, para explicar de forma assim simplória. Mas Kardec era um de pescoço, né, falou assim, não, tem alguma coisa mais aí. E para quem acredita no mundo espiritual, que já tinha como ele uma vasta visão, né, tanto que já tinha estudado do mundo invisível, do mundo dos espíritos, né, ele foi averiguar mais. Para isso, né, a gente vai lá no 128, ele conta, né, com a ajuda de nada mais, nada menos que o espírito de São Luís. Né, o espírito de São Luís, que nos deu, que deu a ele, né, melhor dizendo, a resposta às seguintes dúvidas, algumas dúvidas do Kardec. É aqui que eu repito, né, as perguntas de Kardec vão de 1 até, deixa eu ver aqui novamente, até 18, né, que vão compreender o item 128, que é digamos assim, a parte mais volumosa do nosso estudo. Mas, na realidade, hoje nós vamos ver do item 1 ao item 10. Não? Então, vamos lá. A primeira pergunta de Kardec ao espírito São Luís. Citamos um caso de aparição do espírito de pessoa viva. Esse espírito tinha uma tabaqueira e tomava pitadas. Isso é interessante, hein? Quando a gente falou das roupas, os espíritos estavam desencarnados, estavam lá no mundo espiritual. Eles produziram aqui. Esse, além, né, de ter sido produzida aquela imagem, aquela aparição, né, para a pessoa, né, com todos os detalhes materiais, a pessoa ainda estava viva, foi um desdobramento daquele espírito. Então, é uma coisa mais intrigante ainda. Por isso que Kardec foi averiguar com mais detalhe, né, tudo isso que está acontecendo, todo esse fenômeno. Então, voltamos lá. Citamos um caso de aparição do espírito de pessoa viva. Esse espírito tinha uma tabaqueira e tomava pitadas. Experimentava ele sensação que experimentamos no caso? Não. Os espíritos respondem não.
Não, ele não estava ali, de fato, experimentando a mesma coisa ou até sentindo o teor da tabaqueira, essa coisa toda, não? Ele estava ali se mostrando, e a gente vai ver aqui que o detalhe dele se mostrar que a tabaqueira tinha, né, uma intenção subjacente que a gente vai ver já já aqui. Vamos ao número 2. A tabaqueira tinha a mesma forma que ele usava habitualmente e estava em sua casa. O que era essa tabaqueira nas mãos desse homem? Aí os espíritos respondem, o Espírito São Luís responde: uma aparência, né? Ou seja, uma figura, né? Uma imagem, não é verdade? Continuando ele. Era para ser notada como foi, e para que a aparição não fosse tomada como uma alucinação produzida pelo estado de saúde da vidente. O espírito queria que a senhora acreditasse na realidade da sua presença e tomou todas as aparências da realidade. Então, por que ele fez questão de aparecer com a tabaqueira? Para realmente gerar todas as condições que evidenciassem que ela não estava tendo uma alucinação. Ela estava vendo aquilo ali mesmo. Ele fez questão de aparecer com um objeto usual que ele tinha na casa dele, que ele utilizava, para comprovar que não fora um sonho e nem tocou qualquer processo, né, de transtorno mental, alguma coisa assim. Não foi transtorno da percepção, distúrbio da percepção, nada disso. Foi o quê? Foi exatamente, né, ele que apareceu para ela, e ele, como podemos dizer assim, trabalhou a aparência, trabalhou todas as imagens, tudo que ele queria que ela notasse para que identificasse ele quando o visse. Não? Por isso que eu falei da importância, né? Por que o espírito, né, apareceu com a tabaqueira? Não? Qual era a finalidade da tabaqueira? Não era ele fumar a tabaqueira para esse espírito. Será que ele experimentava a mesma sensação? Não. A ideia dele da tabaqueira era ser identificado e comprovar que não tinha nenhuma questão de alucinação, delírio ou coisa do tipo. Vamos à pergunta número 3. Dissestes que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Queremos saber se essa tabaqueira era uma imagem irreal ou se havia nela algo de material. Pergunta de Kardec. Vamos à resposta. Certamente. É com a ajuda desse princípio material que o espírito aparenta vestir-se com roupas semelhantes às quais quando estava vivo. Ou seja, há uma manipulação do princípio material. Não? Há uma manipulação da matéria, não é verdade? Enfim, gente, o perispírito, né, uma matéria mais quintessenciada, uma semimatéria, alguma coisa assim, ele manipula mesmo o princípio. Não? Ele manipulou o princípio material para que possa dar até tangibilidade para que tudo possa se fazer de forma real, de forma bem autêntica para quem está vendo, quem está passando, quem está vivenciando o fenômeno. Não? Tá? Tem uma observação aqui que é um pouco longa, mas eu acho interessante ler para o nosso entendimento. É evidente que devemos entender a palavra aparência no seu sentido de aspecto de imitação. Tá? A tabaqueira real não estava com o espírito, então é uma aparência, uma imitação, para que a pessoa tenha certeza de que aquela pessoa que ela está vendo é aquela que ela vai identificar depois, né? Ou seja, no caso da tabaqueira. A que ele segurava era apenas sua representação, era, pois, uma aparência com relação ao original, embora constituída por um princípio material. Né? Ou seja, ela foi elaborada a partir de um princípio material. Né? Ela estava ali, né? Mas era o quê? Apenas uma aparência, era uma imitação, não era digamos, a tabaqueira real, né? A tabaqueira real, mas era o que ele apareceu no dia que ele foi lá no hospital mesmo visitar. Né? Foi uma manipulação nos fluidos, né? no princípio material que ele conseguiu desenvolver aquela aparência, aquela imitação de um objeto material. Né? Continua a observação de Kardec. A experiência nos ensina que não devemos tomar sempre ao pé da letra as expressões usadas pelos espíritos.
Interpretando-as segundo nossas ideias, expomos-nos a grandes decepções. É por isso que precisamos aprofundar o sentido de suas palavras quando apresentam a menor ambiguidade. Essa recomendação os próprios espíritos nos levam constantemente. Sem explicação que provocamos, a palavra aparência, sempre repetida nos casos semelhantes, poderia ser falsamente interpretada. Ou seja, a aparência, né, é uma imitação material, pela menção do princípio material. Não, tá? Não é uma aparência apenas figurativa. Não? Vocês vão ver aqui que ele vai explicar isso melhor depois. Tá? Na questão desses objetos, da roupa que aparece. E aí a gente vai dar mais detalhes. Vamos ver aqui o número 4, a questão 4. Seria um desdobramento da matéria inerte, ou seja, essa matéria com que os espíritos manipulam, os objetos que aparecem, seria um desdobramento da matéria inerte, ou seja, a matéria, né, que está aqui, né, no mundo, no nosso mundo aqui, a matéria que não tem vida, né, não tem, digamos, ausência de vida, ausência de um princípio vital, né? Haveria no mundo invisível uma matéria essencial que revestiria as formas dos objetos que vemos? Numa palavra, esses objetos teriam o seu duplo etéreo no mundo invisível, como os homens são ali representados pelos espíritos? Desculpa. Isso aí. Será que existe um duplo etéreo? Será que existe uma matéria semelhante a todas que a gente tem aqui no mundo invisível? Não? Ou seja, no mundo invisível existe um correspondente, né? um duplo, ou seja, uma cópia lá no mundo invisível da matéria que nós temos aqui, dos objetos. Aí o Espírito São Luís responde: não é assim que isso se dá. O Espírito dispõe sobre os elementos materiais dispersos por todo o espaço da nossa atmosfera, da vossa atmosfera, de um poder que estás longe de suspeitar. Ele pode concentrar esses elementos pela sua vontade e dar-lhes a forma aparente que convenha às suas intenções. Então, o Espírito tem o poder, através da vontade, pela vontade, de trabalhar o princípio material e dar a forma que ele quiser, não? Tá certo? Dá a forma. Não é assim que ele faz com o perispírito? Não é assim que ele faz? Ele dá a forma, ele molda o perispírito, né? Segundo, no caso do espírito, a aparência que ele quer ter, a aparência que ele deseja aparecer para você. Né? E ele manipula o perispírito nesse sentido. Outra observação de Kardec. Vamos ver aqui. Ele fala: essa pergunta, como se vê, era a tradução do nosso pensamento, da ideia que havíamos formado sobre a natureza desses objetos. Se as respostas fossem, como pretende alguns, o reflexo do pensamento do interpretante, teríamos obtido a confirmação da nossa teoria em vez da teoria contrária. Então, os espíritos têm, né, não tem um duplo etéreo, não tem uma cópia no mundo invisível de toda a matéria inerte que tem aqui. Né, do copo, da caneta, do caderno, enfim. Tem o que? Os espíritos que fazem a manipulação segundo a vontade, né, o desejo, a vontade deles, para manipular esse princípio material, fazendo, né, que eles aparentam, né, que aparenta aquela forma, tá? Inclusive na tangibilidade. A gente vai ver aqui mais à frente. Não? Vamos lá. O Kardec aqui, ele era percussor. Vamos lá. Na questão 5 de Kardec, ele fala: coloco de novo a questão da matéria categórica, só, ele insiste, a fim de evitar qualquer equívoco. As roupas dos espíritos são alguma coisa? Aí o Espírito São Luís fala: parece-me que a resposta precedente resolveu a questão, né? Não sabes que o próprio perispírito é alguma coisa? Como nós falamos, o próprio perispírito é alguma coisa. O próprio espírito manipula segundo a sua vontade. Ele molda segundo a sua vontade. Assim como ele molda esse princípio material, né? Pergunta 6. Kardec faz: resulta dessa explicação que os espíritos submetem a matéria etérea às transformações que desejam? Assim, por exemplo, no caso da tabaqueira, o espírito não a encontrou feita, mas ele mesmo a produziu quando dela necessitou por meio de sua vontade, e da mesma maneira a desfez. É isso mesmo que se dá com todos os objetos, como as roupas, as joias, etc.? E São Luís responde:
É evidente, é exatamente isso. É através do trabalho, segundo a sua vontade, que o Espírito transforma, molda o princípio material. Não? Ele falou, é evidente. É assim que, né, a gente agora tem explicação que como é que são produzidas as roupas, os objetos, né, tudo aquilo que os espíritos aproveitam, mostram, não? Como utensílios, como itens materiais, como coisas, não? Para até que sejam mais facilmente identificáveis. Não? É por isso que a gente, tendo muitas encarnações, a gente, se quiser aparecer numa encarnação para alguém que eu não tivesse encarnado nesse corpo, por exemplo, né? Imaginar que eu tive uma encarnação que eu era uma jovem mulher morena de olhos negros, de olhos azuis. Né? Eu posso mudar meu perispírito para aparecer para quem me conheceu assim. Vou aparecer com essa aparência, eu vou, segundo a minha vontade, manipular o perispírito, manipular, né, se for o caso, para aparecer com alguma coisa na mão, uma bolsa, manipular o princípio espiritual, o princípio material, inclusive, para isso. Pergunta 7. Essa tabaqueira foi vista pela senhora como se fosse... Desculpa. Essa tabaqueira foi vista pela senhora como se fosse real? O espírito poderia torná-la tangível para ela? São Luís responde, Espírito São Luís, poderia. Então, lembra que eu falei antes? Inclusive na tangibilidade, ele pode trabalhar segundo a vontade dele, né? Pode trabalhar o princípio material. A pessoa pode, vou tocar na tabaqueira. Vai tocar e ia sentir a tabaqueira. Pergunta 8. Se fosse o caso, a senhora poderia pegá-la, acreditando ter nas mãos uma tabaqueira real? O Espírito São Luís falou, sim. Né? Poderia sim, como se fosse eu, né? Como acabei de dizer também. 9. Se ela abrisse, provavelmente encontraria tabaco, e se o tomasse, espirraria? São Luís, sim, porque ele manipulou, ia trazer ali toda a transformação daquele princípio material numa aparência, numa imitação da matéria inerte no mundo material. Né? Ou seja, trabalhando para esse material segundo a sua vontade. E a nossa última questão de hoje, agora que o estudo está ficando bom, né? A gente está terminando. Questão 10. Então, o espírito pode dar não somente a forma do objeto, mas também as suas propriedades especiais? Kardec, né? Respondeu o Espírito São Luís. Se eu quiser, ele pode. Ou seja, dá inclusive propriedades especiais. Foi em virtude desse princípio que respondi afirmativamente às perguntas anteriores. Terá as provas da ação poderosa que o espírito exerce sobre a matéria, que estás longe de supor, como já disse. Ou seja, há muita coisa ainda que a gente não sabe, né? Há muita coisa ainda que a gente ainda precisa conhecer, que a gente precisa aprender, né? Mas que tudo isso é possível, né? Tudo isso nos mostra, né, a beleza do estudo do Livro dos Médiuns. Que muitas pessoas, muitos irmãos, às vezes pensam, eu não quero dar passe, eu não quero ser médium, então não. Não! É um livro da doutrina, né? São as obras básicas da doutrina. E ele serve para descortinar, desvelar a gente o mundo espiritual através das experiências práticas, através, né, de uma ciência experimental que Kardec teve nesse contato com os espíritos, nos desvelando muita coisa, tirando da gente muitos preconceitos e tirando muita gente aquela visão de sobrenatural, não? Ou seja, ver uma pessoa vestida de branco, é um espírito e tem que sair correndo, nada disso. Não? É uma pessoa assim como nós, apenas não está no corpo de carne. E é isso, meus irmãos. Vamos continuar nossa luta, vamos continuar nossa encarnação, vamos continuar sempre tendo em mente, né, que nós nascemos para nos desenvolvermos. E por pior que seja a dificuldade que esteja vivendo agora, lembre-se, nada é para sempre. Tudo passa. E você vai passar por tudo isso e vai vislumbrar um muito melhor. Com certeza. Né? Fé, força, coragem e fé, meus irmãos. Muita paz. Que Deus nos abençoe.